pessoal, bom dia. Eu sou o Emanuel, sou vice-presidente aqui da Associação dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pindamonhangaba. Estou hoje aqui com a minha amiga engenheira Joana, a chefe da UGI de Taubaté. Ela vai conversar um pouquinho conosco e vamos conversar sobre o CREA, sobre a associação, sobre a RT, o que mais vier. Bom dia a todos, obrigada Emanuel pelo convite. Estamos aqui para um bate-papo com vocês profissionais, tá? Da região aqui de Taubaté. E estou à disposição, Emanuel, o que você precisar, a associação, o pessoal aqui do Vale. Nós vamos falar um pouquinho de CREA São Paulo, como que o CREA foi instituído, qual a finalidade do CREA São Paulo. Inicialmente o CREA São Paulo ele foi instituído pela Lei 5.194, ela é de 66, que instituiu o Conselho como órgão fiscalizador do exercício da profissão. A partir desse momento o CREA começou a criar diretrizes e políticas de fiscalização para o exercício legal da profissão, em mérito à valorização do profissional. Essa lei ela vem desde 1996, apesar dos arquitetos terem saído do nosso conselho no ano de 2002, não é isso? 2012. Mas ela ainda continua o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e Arquitetura. Não houve nenhuma alteração ainda na lei, estamos aí aguardando essas alterações, mas que nada afeta o desempenho das nossas atividades diárias. Eu acho que basicamente é isso. Hoje aqui na nossa região nós temos 7 unidades do CREA São Paulo, a unidade principal que é a UGI de Taubaté, depois nós temos a UOP de Pinda, o UOP de Lorena, o UOP de Guaratinguetá, o UOP de Cruzeiro e nós temos a UOP de Ubatuba, que faz parte da nossa região. O CREA, nesse momento de pandemia, instituiu também o sistema em home office. Alguns funcionários estão trabalhando em home office, ou os que não têm nenhuma comorbidade de saúde, problema com idade não, né? Tem a faixa etária acima dos 60 anos, eles estão em casa, mas em nada afetou o nosso trabalho diário, né? Só um detalhe que nós fizemos o teste do Covid e estamos sem contaminação alguma, por isso nós estamos aqui sem máscara. Sem máscara. Exatamente. Tá? Mas estamos com máscara até 2 segundos atrás. Joana, o que sempre me ligam e perguntam para que serve o CREA? Você já explicou para nós para que serve o CREA. Certo. Vamos imaginar um mundo onde, eu falo isso sempre para os jovens, que não tivesse CREA. Então qualquer um poderia se intitular engenheiro. Então a pessoa que tem um pouco mais de prática na sua área, na obra, por exemplo, na construção civil, o cara pode falar, não, eu sou engenheiro, o que antigamente acontecia muito. A gente tinha pessoas aí que não tinham formação, que não tinham qualificação e se intitulava engenheiro. Hoje em dia isso não mais acontece. Uma coisa importante para a gente falar, já que você falou tudo do CREA, esses folhetos que são bem instrutivos, bem informativos, eles têm não só fisicamente nas unidades, mas tem de forma eletrônica também no site. Eles são bem legais. Então, basicamente, a Joana já explanou para a gente o que é o CREA. A gente poderia falar um pouquinho agora, caso você queira, de anotação de responsabilidade técnica. O pessoal fala, como é que eu faço essa arte? Mas não é uma arte, peraí. É uma arte do bem. É uma A.R.T. É uma ART. Então, o pessoal costuma, às vezes, achar que é difícil, mas não é. Vamos falar um pouquinho sobre a ART, então? Aproveitando a deixa do Emanuel quanto à questão dos folders, como que hoje aqui a unidade procede? Sempre que nós registramos profissionais, ele vem fazer a identificação no balcão, nós procedemos à entrega desses folhetos ilustrativos e damos uma explanação, o que é o CREA, o que é RT, o que é o livro de ordem, que aqui na associação tem a caderneta de obra. Então vamos falar um pouquinho sobre a RT. A RT ela foi instituída pela Lei 6496 de 1977. O que é a RT? É a anotação de responsabilidade técnica, onde o profissional registra qual atividade que ele está executando naquela obra ou serviço.
o que lhe garante, né, autonomia, credibilidade no mercado. Ali ele explica o que ele está executando dentro daquela obra e o que é a responsabilidade dele, do que ele registrar ali. Ah, eu não sou responsável pelo projeto. Não coloque se você não é. Se você é o responsável pela execução, se você é o responsável pela manutenção do elevador, aí você registra lá. Mas se o contratante ficar, não, mas eu preciso da RT do projeto. Gente, a responsabilidade é de vocês. Vocês somente vão registrar a RT do serviço que vocês estão executando. Outra coisa, o que é RT? Ela é um contrato. A lei fala que todo contrato, escrito ou verbal, tem que ser registrado uma RT. É para isso que ela serve. É a garantia da prestação de serviço executada pelo profissional e pelo contratante. Ela foi regulamentada por algumas resoluções. Umas já não são mais válidas, que é a 229, que foi revogada, e agora nós temos a resolução 1025, que era de 2009, a resolução do CONFIA. O que acontece nessa resolução? Lá ela descreve passo a passo do que é uma RT. Desde uma RT de obra e serviço, desde uma RT de desempenho de cargo e função, desde uma RT múltipla, qual é a função, o cancelamento de uma RT, o valor que a RT tem que ser, o valor que é regulamentado também por uma resolução de CONFIA, que é sobre referente a tributos. Tudo dentro dessa resolução tá bem claro. Sobre o acervo técnico, ela também está incluída, tá? Porque você só consegue tirar o acervo técnico se você tiver o contrato, que é a RT, que comprova a sua participação naquela obra. Ó, eu escuto bastante os profissionais, o pessoal me liga, o pessoal me escreve, algumas dúvidas. Eu faço a RT, eu emito a RT antes do trabalho ou depois? Toda a RT tem que ser registrada durante a execução daquele serviço. Durante a execução, ou seja, no fechou começo, o contrato, começou a fazer o serviço, ou elabora essa RT. Ou no final. Ou até o final, Até porque o final. você já sabe o que vai fazer, né? Ela tem Exatamente. que estar no período de vigência do contrato. Tá. Ok. Outra pergunta que o pessoal sempre me faz. Além da obrigatoriedade, quais os benefícios que eu tenho em registrar a RT? Quais os benefícios? Isso sempre profissional mais novo. Mais novo. Os com menos experiência. Mas qual que é o benefício? O benefício? Ter um profissional legalmente habilitado executando aquele serviço dentro da sua modalidade técnica. Salvaguarda da sociedade. Como é que eu vou pegar um leigo para construir um prédio? Daqui uns dias esse prédio pode virar baixo. Aconteceu já. Teve um caso aí no Ceará, não foi? Fortaleza? No Ceará, tivemos aqui em Santo Amaro, se não me engano, um caso também, né? Então, é a responsabilidade sua com a execução daquele serviço. É a salvaguarda da sociedade, valorização profissional e... o que mais? Eu falo do acervo. Acervo. Você consegue gerar um acervo. É a capacidade técnica dele. Aquela RT dá capacidade para ele participar de licitação após o acervo técnico ser concluído. Então, pessoal, para quem não sabe, quando você emite uma RT, você tem também um vínculo intrínseco com a mútua, que é uma caixa de assistência aos profissionais. Então, vale a pena consultar no site da mútua quais são os benefícios que vocês têm. Outro dia me fizeram uma pergunta e essa eu não soube responder. Antigamente, eu sabia que isso era possível, você emitia uma RT de carga e função e qualquer outro serviço que você fazia a partir dali, você conseguiria vincular naquela RT de carga e função. Então, isso é possível hoje? É o seguinte, vamos lá, RT de desempenho de carga e função. É aquela responsabilidade técnica, eu como pessoa física tenho perante aquela pessoa jurídica. Certo. Essa pessoa jurídica vai participar de uma licitação, tá? Ela vai participar de uma licitação, ganhou a licitação, eu vou fazer a execução daquela obra de pavimentação, tá? Eu vou registrar a RT. Eu não vou vincular minha RT de desempenho de carga e função. É um contrato novo, porque cada RT é um contrato. Então eu vou registrar uma RT de execução, de pavimentação, do contrato firmado com a empresa Y ou X. Eu não vinculo a de desempenho de carga e função, porque é um contrato. Tá. O meu contrato com a empresa de cargo e função, o meu contrato daquela empresa com a segunda, a vencedora da licitação,
É um outro contrato, é uma nova RT. E lá eu especifico todas as atividades técnicas que vão ser desenvolvidas nesse contrato que eu ganhei a licitação. Tem muito isso, viu, Emanuel? As pessoas confundem. Eu tenho a minha RT de desempenho de cargo e função, eu começo a vincular. Muitos usam isso por desconhecer a legislação, não é nem com má intenção, entendeu? É desconhecimento mesmo. Mas qualquer coisa liga pra gente, né, Manu? É o que eu falo, pessoal. Quando você responder, eu respondo, eu junto. Quando não, eu passo o telefone da Joana, que ela já me autorizou para isso. Pode, está à disposição. Uma coisa importante também de ART, que as pessoas às vezes não se atentam, o contratante, né? A pessoa que é leiga, o contratante, contratou um serviço, primeira coisa, pede para o profissional, cadê a ART? Exato. Você já emitiu sua anotação de responsabilidade técnica? Eu quero ver. Imprime, por favor. Exatamente. Muitas vezes o profissional no dia a dia, naquela correria, acaba até esquecendo de registrar a RT. Verdade. Então a obrigação de quem o contratou me apresenta o documento de RT, é uma garantia minha como profissional e sua como contratante. Sim. Outra coisa, o pessoal também pergunta, por que eu emiti uma RT e não consigo imprimir a mesma hoje? Parece que tem novidade aí, né? Se você pagar até meio-dia, como é que funciona? O registro da RT, né? Eu preenchi agora pela manhã, 8 horas da manhã, por exemplo. Anteriormente nós tínhamos um período de 24 horas para essa RT cair no nosso sistema de banco de dados. O CREA São Paulo, através de convênios, através do nosso presidente, fez algum convênio que está agilizando esse processo. Tanto para anuidade também, tá, gente? Se pagou até meio-dia de hoje, por exemplo, à tarde ela já está liberada no sistema. Então, e a ideia é que isso seja automático, sabe? Pagou, já caiu no sistema, o profissional já conseguiu emitir sua RT. Mas está dando um prazo de meio período Então, para baixar no sistema, né? No máximo no outro dia ele vai ter acesso à RT. No máximo no outro dia. O prazo é de 48 a 24 horas, mas com esse novo convênio, melhorou bem a vida, viu, do profissional. Legal.